Sabe o que dói mais do que a traição? É você descobrir que você é a peça fundamental que estava faltando para que ele organizasse a vida com uma outra mulher. Anne, eu descobri uma traição, me separei do meu marido, coloquei ele na justiça por conta da pensão alimentícia, porque eu parei de trabalhar por conta dele. Depois que ele viu que o valor era um pouco exorbitante ao ver dele, ele veio com todo carinho, eu acabei aceitando de volta, tirei o processo e em menos de um ano, eu descubro que ele me traiu com uma garota de programa, uma garota do job, e me colocou para fora. E ainda disse na minha cara que ela tinha brilho e eu tinha cheiro de cebola e desinfetante. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao Fim de Casamento. Como é que vocês estão? Hoje nós temos mais um relato que vai abrir os olhos de muitas mulheres. Se você é daquelas mulheres que abriu mão da tua carreira em prol de um relacionamento, presta bem atenção no que essa mulher vai te alertar hoje, tá? Então, antes de iniciar o relato aqui da Júlia, quero convidar você que não é inscrito no Fim de Casamento, se inscreva aqui no canal, faça parte dessa família que é o Fim de Casamento, tá? Aqui nós temos alertas, você vai conseguir identificar sinais de que é um relacionamento abusivo, narcisista, manipulador. Então, você enxerga os sinais, abre os olhos e sai desse relacionamento que só está te fazendo perder tempo e jovialidade, né, e brilho, tá? Então, fique atento aqui ao canal. Então, eu te convido a se inscrever, deixa o like nesse vídeo, aproveita e me diz de onde você está me ouvindo, ok? Para você que já me ouve, muito obrigada pela companhia, pela audiência de vocês, continue hypando os vídeos e deixando aí nos comentários o que você tem achado aqui dos relatos. Vamos lá para o relato de hoje. Ele é um grande alerta gigantesco sobre mulheres que abandonam a sua vida profissional por conta de macho. Bora lá? Anne, olá, querida, como é que você está? Eu estou bem, Júlia. Espero que você hoje esteja bem também. Eu demorei muito para criar coragem e escrever isso, mas hoje eu não escrevo por desabafo, eu escrevo por alertar. O meu nome é Júlia, eu tenho 42 anos e eu sou enfermeira de formação. Eu deixei a minha profissão de lado por algum tempo por conta mesmo de homem. Então, se hoje você me perguntar como eu me sinto, a resposta é simples. Eu me considero uma mulher trouxa e burra por conta do que eu permiti que aconteceu. Mas eu lembrando que é trouxa e burra na época que tudo isso aconteceu. Hoje não. Hoje eu sou uma mulher completamente diferente. Eu aceitei o inaceitável, perdoei o imperdoável e no fim eu recebi um chute final de quem eu achei que estaria do meu lado para sempre. E eu quero que vocês ouçam isso e acordem. Abram os olhos agora, porque o que mais tem por aí é homem cheirando a oportunidade e mulher sendo feita de palhaça com um sorriso no rosto. Anne, eu fui casada por 6 anos com um homem que eu achava que era meu porto seguro. No começo, tudo era aquela conveniência que a gente confunde com cuidado. Assim que as coisas ficaram sérias, ele veio com aquele papo que hoje eu vejo como o primeiro sinal de uma prisão. Poxa, amiga, poxa, Júlia, você trabalha demais, o hospital te suga, eu ganho muito bem, eu posso sustentar nós dois, você não precisa trabalhar. Então, vamos fazer um acordo aqui entre nós dois, você abandona o trabalho, fica em casa, cuida das crianças, porque eu quero que meus filhos tenham uma mãe presente, uma mãe que eduque as crianças. Anne, eu não estou julgando ninguém que abandona o trabalho para cuidar dos filhos, porque eu vejo isso que é certo também. Mas, a princípio, ele não pediu isso para que eu cuidasse de criança. Ele queria que eu parasse de trabalhar para viver apenas em função dele. Tá? Depois foi que veio meus filhos. Então, na época, tudo que ele falava para mim, eu achava que era amor. Eu achei que ele estava querendo me poupar dos cansaços e plantões de enfermagens. E o que eu não vi era que ele estava tirando meu chão, cortando as minhas asas, a minha dependência e meu convívio social para me transformar em uma prestadora de serviços sem salário. E eu parei de trabalhar, e fiquei vivendo só em função de administrar uma casa que não era minha. Depois disso, depois do nosso casamento, que ele viu que eu parei de trabalhar, que eu dei ouvidos para ele, ele trouxe para que eu cuidasse o filho dele. Esse menino, Anne, ele é filho biológico dele com uma outra mulher, tinha 2 anos na época, e depois eu engravidei. Não, desculpa, a gente tinha 6 anos e depois eu engravidei e hoje meu filho tem 2 aninhos. Então eu tenho um filho dele com uma outra mulher e o meu. A mãe dessa criança, ela não quis saber dele.
Depois que eles se separaram, ele ficou aos cuidados da avó, e a mãe simplesmente deu a guarda total para o pai e sumiu no mundo. Sumiu no mundo, eu não quis mais saber da criança. Então eu aceitei aquele garoto como se fosse meu próprio filho, cuidei, zelei, ia na escola, depois nasceu meu filho, então foi um trabalho só. Enquanto isso, o pai, que se dizia um homem amável, que me idolatrava dentro de casa como mulher, ele continuou a rotina dele normalmente, ele saía cedo, voltava tarde, ele agia como se a obrigação dele terminasse quando ele pagava os boletos, ele não ligava para os filhos, não queria mais saber das crianças, então isso se mostrou muito rápido. Então a rotina de tudo me engoliu. Eu acordava e dormia em função das crianças, escola, casa. Eu não percebia, mas eu estava desaparecendo. A minha identidade, que eu amava tanto, que era de ser enfermeira, de uma mulher que resolvia plantões, que salvava vidas, foi substituído por uma mulher que vivia de pijama com o cabelo preso, esperando o marido chegar para ter pelo menos 5 minutos de conversa, que raramente estava acontecendo. Então eu achava, de verdade, que o sacrifício valeria a pena. Eu achava que nós estávamos construindo uma família de verdade, né? Mas não, Anne, ele queria viver uma vida livre enquanto cuidava dos filhos dele. Então ele era o provedor, e em casa, mas lá ele era o provedor para as pessoas de fora, mas dentro de casa ele era um canalha. E a primeira traição veio como um soco na minha cara. Mas eu não saí da luta naquele momento. Eu descobri de um jeito que todo mundo descobre traição. Mensagens, horários que não batiam, perfumes na roupa, desculpas esfarrapadas. E quando eu confrontei, as coisas aconteceram ali na minha frente. E ele confessou que realmente estava me traindo e eu me separei. Juntei o resto do meu orgulho, peguei os meus documentos, peguei as minhas coisas e coloquei ele na justiça. Eu sabia que ele ganhava bem e eu ia lutar pelo que era meu e do meu filho, né? E quando eu entrei com o processo de separação, e meu advogado apresentou os cálculos da pensão alimentícia e da compensatória porque eu parei de trabalhar porque ele me pediu, eu vi o rosto do meu marido mudar. Ele viu, desculpa, ele não viu a perda de uma esposa, ele viu a perda de um patrimônio. Como eu estava fora do mercado de trabalho, já tinha bastante tempo, e por exigência dele, a justiça não seria branda. Ele teria que manter o padrão de vida que ele me impôs. E foi nesse momento que o monstro se transformou em santo. O homem que mal me olhava começou a chorar na minha frente, implorando por uma conversa, dizendo que ele tinha errado mesmo, que ele agiu em momentos de loucura e que ele não ia suportar viver longe da família dele, de mim, dos filhos. E o plano dele foi milimetricamente calculado. Ele sabia que o meu ponto fraco eram as crianças. Então ele começou a usar o filho dele de 6 anos, porque eu criava esse menino como se ele fosse meu, então para mim ele era meu filho. E ele usava para me desestabilizar. Ele dizia que o menino chorava todas as noites de saudade de mim, que a criança estava regredindo na escola, porque não tinha ninguém que sabia cuidar dele como eu cuidava. Ele fazia uma chantagem emocional de baixo nível mesmo. E isso funcionava, né? Porque eu sou mãe. Então, quem é mãe tem um coração mole mesmo quando é algo referente à criança. Então, ele usou que a criança estava sofrendo muito, que por ter sido abandonado pela mãe, ele tinha terror de ser abandonado, e era isso que ele estava sentindo em relação à nossa separação. Então, ele culpou. Ele chegou a me culpar pela forma como a criança estava indo. E enquanto o processo corria, ele se intensificava ainda mais para que eu voltasse para ele. Ele mandava flores na minha casa, mandava mensagem de madrugada, até aqueles carros de som, que eu acho a coisa mais brega do mundo, não sei se vocês acham também, ele mandava para mim, aqueles carros de som, fazendo barulho na rua, declaração de amor, ligação de amor, era aquele escassel todo para que eu voltasse para ele. Ele me prometeu até que ia fazer terapia, que não ia mais trabalhar da forma como ele estava trabalhando, que ele ia me dar atenção de novo, que ele ia me incentivar a voltar a estudar, voltar para o meu trabalho. Mas a verdade, Anne, é que ele nunca quis que eu voltasse para trabalhar. Ele só queria que eu parasse de ser uma despesa jurídica e voltasse a ser a empregada de luxo que ele tinha em casa. Então eu, com 42 anos,
sentindo o peso de tudo, tudo mesmo, eu acabei fraquejando. E a enfermagem, ela mudou, a tecnologia mudou e eu me sentia uma pessoa obsoleta. Ele sabia desse meu medo e alimentava isso de forma tão sutil e sempre dizia: poxa, Júlio, o mercado ele é muito cruel, meu amor, você vai sofrer demais porque agora as coisas mudaram, não é mais da época quando você se formou, você vai ter que passar por plantões de 12 horas, então continue em casa, porque aqui você vai ter uma vida de rainha, você aqui é dona do meu império. Ok, Anne, o que aconteceu? Eu fraquejei e eu acabei perdoando. E hoje, quando eu escrevo isso, eu sinto um nó na minha garganta de tanta vergonha. Eu retirei os processos, aceitei desculpas esfarrapadas e deixei que ele voltasse para dentro de casa. O alívio dele quando nós assinamos o papel da desistência da ação foi visível, mas eu, na minha cegueira, achei que era alívio por estarmos juntos novamente. Então, ele fez um teatro perfeito ao longo de 3 meses. Foi 3 meses do marido perfeito, de pai presente, de homem que chegava cedo, e eu cheguei a acreditar que as pessoas realmente elas mudam. Então, e o susto, né? O susto da separação havia regenerado o caráter dele. Que ilusão, né? Que ilusão. O que eu estava fazendo era apenas dar a ele mais e mais tempo, um tempo necessário para que ele organizasse a próxima traição. Isso é, né? Se ele já não estava te traindo de novo, amiga. Então, a volta para a nossa rotina foi como um anestésico para mim. Eu mergulhei de novo na lida com os meninos, na limpeza da casa, na organização da vida dele. Ele me deu um cartão de crédito com um limite maior, como se ele estivesse me premiando por eu ter voltado para a gaiola dele. Então, eu me sentia segura, entre aspas. Mas era a segurança de quem está em um navio que já está com um rombo enorme no casco. Então, eu ignorei os sinais. Eu ignorei as reuniões que voltavam a ser à noite, ignorei o celular que agora tinha uma senha nova, e eu queria tanto que desse certo que eu mesma me encarreguei de me vendar. Eu mesma me vendei, coloquei ali o tapa-olho em mim. E eu não perdoei por amor, eu perdoei por medo da solidão e por uma responsabilidade excessiva com uma criança que nem era o meu sangue, mas que eu amava tanto, tanto, eu amava mais que até a mim mesma. E ele sabia disso. Ele usou cada grama desse amor para me manter sob controle, enquanto ele já estava, ó, era com outra, fazia tempo. E a lua de mel do perdão durou menos de 90 dias. Assim que o processo judicial foi devidamente arquivado mesmo, ele teve a certeza que eu não ia receber a pensão gorda, nada mais sairia da conta dele, a máscara dele caiu. Caiu feio. O homem que chegava cedo, que fazia todas aquelas declarações, mudou da água para o vinho. Na verdade, ele só mostrou quem ele realmente ele era. E ele começou a demonstrar cansaço, irritação, não me procurava mais nos nossos momentos íntimos, e eu, na minha posição de esposa troféu de prateleira, eu justificava tudo. Eu sempre pensava, não, ele está trabalhando dobrado para recuperar o tempo perdido, não é o estresse de sustentar tudo sozinho, essa casa é grande, a despesa com as crianças são grandes, e eu me tornei a maior advogada do meu próprio carrasco. Pode uma coisa dessa? Então, eu envelhecendo, né, com os 40 e poucos anos, eu vi que o espelho era o meu pior inimigo, porque eu me olhava e eu não me reconhecia. Eu olhava as minhas olheiras, eu olhava o meu cansaço e a indisposição do meu marido. E ele começou a frequentar a academia de novo, comprou roupas novas, mudou até o corte de cabelo e até começou a usar um perfume mais forte e mais caro, tá? Eu me acabava e ele ficava cada vez mais bonito. E, Anne, quando eu pedia para sair, ele não queria sair, estava sempre cansado. Quando eu pedia para ele, bora fazer um date, bora apimentar o nosso relacionamento, tá muito morno, ele reclamava. Então, para ele tudo era bom, para ele fazia de tudo, mas para mim não dava nunca, nunca dava. E Anne, ele também começou a ficar violento, violento mesmo, mas era só dentro de casa. Quando era para fora, ele era um lorde, um cavalheiro. Então, Anne, depois disso tudo, o sexo que já não existia ficou cada vez mais escasso. E quando ele fazia comigo, era
por obrigação, tudo mecânico, frio. E eu sentia que ele estava em qualquer lugar, menos ali comigo. E foi nessa época que as viagens de negócios começaram e vieram com força total. Ele dizia que precisava expandir a rede de contatos, que o mercado estava competitivo e que ele precisava paparicar novos clientes. E esses clientes iam em jantares, estavam em eventos. O que eu não sabia, ou que o meu subconsciente, né, estava tentando, estava recusando a aceitar, é que esses jantares eram regados a acompanhantes de luxo, as garotas do job. E ele começou a entrar em um mundo onde tudo se compra, inclusive a companhia. E foi nesse cenário que ele conheceu a Fernanda, a garota do job. E no começo, deve ter sido apenas um serviço, algo casual para um homem que tinha dinheiro sobrando e caráter faltando, né? Mas ele, na sua crise de meia-idade, na prepotência de quem acha que é dono do mundo, começou a se envolver de uma forma que ia muito além de uma transação comercial. E eu notava o celular dele, que ele não desgrudava daquele aparelho por nada, levava até para o banheiro quando eu estava tomando banho, tudo às vistas dele. E assim, aqui antes eu sabia que era a data do nosso casamento, mudou para algo que eu não sabia nem para onde ia. E quando eu questionava, ele dizia que não, que era por segurança da empresa, que eu estava sendo paranoica de novo, e que se eu continuasse daquela forma, com aquele ciúme doentio, o nosso casamento não ia durar. Então, ele usava o medo da separação também como uma coleira em mim. E eu me calava. Eu engolia o sapo, a desconfiança e o orgulho para não criar um clima ruim diante das crianças. E o pequeno de 2 anos, ainda, ele estava mamando nessa época, o de 6 estava começando a ler, e como é que eu ia destruir o mundo das crianças de novo? Não tinha como. E eu me sentia preso por fios invisíveis de culpa e insuficiência. Então, eu me perdi, de verdade me perdi. Porque enquanto eu economizava no supermercado, porque eu não queria ficar extrapolando o orçamento, tudo para ajudar nas contas, ele estava esbanjando em hotéis de luxo e com garotas de programa por aí. E ele começou a ter um caso fixo com essa garota. Ela não era mais apenas uma profissional para ele, ela era a fuga da realidade chata de pai de família que eu representava. E ele pagava o aluguel dela, as roupas dela, as viagens dela, tudo com o dinheiro que ele dizia que não podia gastar, porque nós precisávamos poupar para o futuro das crianças. E a gente acha que o fundo do poço é a descoberta da traição, né? Só que não é. O fundo do poço é o período em que você sabe que está sendo enganada, mas a sua estrutura de vida é tão dependente que você começa a duvidar da sua própria sanidade para não ter que encarar a rua. Eu já estava com 43, os 2 filhos para criar, eu me vi nesse lugar. Marcelo não era mais apenas um marido ausente, ele se tornou um homem hostil. Cada pergunta, cada extrato que eu vi, eu perguntava dele, ele respondia com grosseria, até mesmo com violência para cima de mim. Ele usava o fato de ser o provedor para me silenciar. Ele falava várias vezes, ele falou o seguinte para mim: enquanto você estiver sobre o meu teto comendo da minha comida, você não me questiona. E Anne, nesse dia que eu questionei ele, porque eu vi os extratos de roupas de grife, de shampoos caros, de perfumes caros, ele me agrediu. A primeira vez que ele me agrediu, ele me deu um tapa na frente das crianças. Ai, ai. E o financeiro, que ele sempre controlou com mão de ferro, começou a dar sinais estranhos. Eu que cuidava das compras da casa, comecei a notar que o cartão de débito passava a ser recusado em coisas simples. E quando eu reclamava, ele dizia que o banco estava com problemas, mas eu via as faturas, eu via tudo, né? E ele, em casa, faltando as coisas, ele gastando por aí com fortunas. Gastando fortunas por aí com outras. E já não eram mais jantares, eram transferências altas, pagamentos de boletos que não pertenciam à nossa casa. Então ele estava montando um castelo em outro terreno. E o dinheiro que ele me negava para comprar as coisas úteis das crianças estava sendo usado para pagar uma vida dupla com a garota de programa que ele estava tendo um relacionamento. Ai, ai, ai. E essa garota do job, ela passou mesmo a dominar toda a vida dele. Então, ela era
Ela se tornou a esposa e me tornei empregada. O sinal mais claro de que algo tinha mudado de patamar foi um dia em que eu encontrei uma nota fiscal de uma farmácia no bolso da calça dele. E não era remédio para dor de cabeça, não era perfume, era um teste de gravidez de farmácia, aquele de caixa, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas você sabe qual é. E também tinha vitaminas para que vai fazer pré-natal, todas essas coisas. Na hora que eu vi aquele extrato, meu coração parou. Parou mesmo, eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Eu fiquei gelada. Eu olhei para aquilo e eu entendi que a minha segunda chance tinha sido o maior erro da minha existência. Eu jamais teria que ter, sabe, deixado ele voltar para minha vida. E ele não estava apenas saindo com uma outra mulher. Ele estava criando uma família com ela. E enquanto eu me desdobrava para cuidar do filho da ex-mulher dele, ele estava tendo um outro caso, e pior, tendo um novo herdeiro com uma outra mulher, que né, ele nem conheceu casualmente, foi em um site de acompanhantes. E o cinismo dele chegou a níveis insuportáveis. Ele começou a criticar o meu corpo, o meu cansaço, a minha falta de brilho. Ele dizia que eu estava feia, descuidada e com cheiro de cebola. E ela, lógico, Nani, claro que eu estava. Eu não tinha tempo para ir para salão, eu não tinha nem dinheiro para comprar roupa, eu não tinha vida. Eu era a base que permitia que ele estivesse cheiroso e alinhado para outra pessoa desfrutar. Então, tudo ficou diferente dentro de casa. O menino de 6 anos, que é extremamente sensível, começou a ter pesadelos. E ele começou a fazer xixi na cama, por conta das nossas brigas. E o pai, o Marcelo, ele nem ligava. Ele chegava, comia, se trancava no escritório e ficava por lá de conversinha com a outra. Então eu me senti à sombra, as crianças também, e eu não tinha nem como voltar mais para o mercado de trabalho, porque com quem que eu ia deixar as crianças? Então eu me submeti a todo aquele ambiente tóxico, mas o medo de não ter para onde ir me paralisava também. Eu não tinha economias, eu não tinha, meu currículo estava desatualizado e tinha a responsabilidade de uma criança que não era minha sobre mim, né? E eu estava vivendo o prelúdio do desastre. Eu sabia que a bomba ia explodir a qualquer momento, eu só não imaginava que ele mesmo seria o responsável para detonar tudo. E pior, da forma mais covarde possível, me descartando como se eu fosse um lixo, um móvel velho que não servia mais. E o dia da detonação final não teve gritos, não teve escândalos da parte dele e não teve nem sequer um pingo de remorso. Foi num dia de semana qualquer, eu estava na cozinha terminando de fazer o jantar das crianças, quando ele entrou na cozinha. E ele nem deixou as coisas dele que ele sempre usava no escritório. Ele simplesmente chegou comigo, colocou uns papéis em cima da mesa, olhou para as crianças e disse: suba para o seu quarto agora, eu preciso falar com a mãe de vocês. O de 6 anos, que já sentia que alguma coisa estava errada, pegou na mão do menor e subiu sem dizer nada. E ali, Anne, ele me deu o golpe de misericórdia. Eu quero divórcio, Júlia. Não dá mais, eu não te amo mais, eu não quero mais fingir. Anne, ele parecia que estava me dando um anúncio de um jogo de futebol, ou de alguma coisa que ele não gostou. Eu fiquei paralisada, estava com a colher na mão, e lá eu fiquei. Eu não consegui nem falar nada. Eu tentei ainda, depois que ele falou, começou a falar, não, eu quero divórcio mesmo, não dá mais, nossa vida tá uma merda, não quero, tá difícil, não dá mais para mim. Eu tentei falar sobre perdão, sobre segunda chance, sobre família, que ele só estava ali porque ele mesmo implorou para estar ali, mas ele me cortou. Ele não quis saber. Ele falou assim, aquele papo de família foi um erro. Esse negócio de segunda chance foi um erro. Eu voltei porque eu achei que eu podia dar certo, mas você se tornou uma mulher amarga, sem graça, que só sabe falar de fralda, de comida, de conta. Eu preciso de vida, eu preciso de alguém que me acompanhe. E a ironia era de uma crueldade sem limites. Ele me transformou naquela mulher e agora ele usava essa transformação como justificativa para me descartar. Mas o pior ainda estava por vir. Eu perguntei dele,
Beleza, você quer o divórcio, mas eu quero que você me diga em alto e bom som. Eu quero saber que nota fiscal era aquela da farmácia que eu encontrei. E eu perguntei quem era a mulher e ele não tentou negar. Ele pegou o celular, desbloqueou e me mostrou a foto da garota. Anne, ela deveria ter ali uns 22 anos, no máximo. Um corpo completamente esculpido de cirurgias plásticas, silicone, cintura fina, roupas completamente com aquele decote lá embaixo. Olha, aquelas roupas que ela estava usando custavam praticamente 3 meses de feira. E o nome dela era Lohane. Gente, daí é o nome da minha sobrinha, Lohane. E sim, ela era uma acompanhante, como garota do job, como vocês gostam de falar. E ela estava grávida de 3 meses dele. E ele disse isso para mim na minha cara, com o maior orgulho do mundo. E ele falou ainda, ela é diferente de você, muito diferente, ela é bonita, ela é escultural, ela é cheirosa. Diferente de você, ela me faz me sentir vivo. E eu vou assumir com ela, eu vou casar com ela e eu vou assumir meu filho com ela. Eu já aluguei um apartamento e eu vou me mudar esse final de semana. Anne, quando ele falou tudo isso para mim, as minhas pernas, elas falharam. E eu falei, tá, Marcelo, e os meninos? E o seu filho? Que você praticamente me obrigou a criar ele como se ele fosse meu. E o nosso filho pequeno? E ele deu de ombros, sabe, deu de ombros. Ele falou, o meu filho mais velho vai ficar com você por enquanto, porque ele já está acostumado com você mesmo, vai ficar por enquanto. Depois eu vejo o que a gente vai fazer. O nosso pequeno, eu vou pagar uma pensão mínima e pronto. Agora eu tenho uma nova família para sustentar, eu tenho um herdeiro a caminho, eu não posso ficar gastando com o luxo de vocês. Anne, luxo. Ele chamava a estabilidade dos próprios filhos de luxo, enquanto pagava silicone, preenchimento labial, para uma garota de programa. E a ficha caiu de uma vez só. Né? Eu fui o plano B dele, enquanto ele já tinha o plano A pronto. Eu fui apenas uma babá gratuita, uma governanta sem salário e um porto seguro enquanto ele organizava a vida dele. E ele me convenceu a retirar o processo da pensão 1 ano atrás, porque ele dizia que me amava, né? Então ele precisava do dinheiro para ele investir em outras coisas. Eu acabei retirando o processo da pensão, o processo que eu tinha entrado contra ele. Mas não, ele queria todo esse dinheiro para investir na outra, na Lohane. E eu fui usada até a última gota da minha dignidade. Ele se levantou, pegou o que ele tinha, foi pro quarto e arrumou as malas e me deixou ali, no meio da cozinha, falando sozinha. Anne, eu ouvia o barulho dos cabides batendo no outro lá no guarda-roupa. Ele estava arrumando as coisas dele, ele mesmo arrumou. E eu pensando lá embaixo, Anne, como é que eu pude ser tão trouxa? Como é que eu pude ser tão burra? Como é que eu não enxerguei isso? O Marcelo arrumou as coisas dele. No outro dia, que era no sábado, ele saiu e não houve despedida nenhuma, não houve nenhum choro da parte dele, não houve nenhum abraço nas crianças, ele simplesmente colocou as coisas no carro e sumiu. Sumiu e me deixou lá com 2 crianças. E o silêncio que ficou naquela casa não foi de paz, foi como se estivesse num velório. Eu fiquei sentada no sofá com as crianças me olhando, tentando entender por que o pai tinha ido embora. O menorzinho não entendeu nada, mas o maiorzinho entendeu. Então, o filho dele, o maior, ele já tinha vivido o abandono da mãe biológica, e ele pegou, me abraçou, e ele falou, mãe, ele também não vai voltar, né? E aquela pergunta me rasgou por dentro, Anne. Anne, eu sei que você é mãe, eu sei que você vai saber exatamente o sentimento que eu senti. Quando uma criança olha para você, com os olhos cheios de lágrimas, e sabe que foi abandonada, mais uma vez. Ai, meu Deus. Eu não sou a mãe de sangue dele, mas eu era a única coisa sólida que ainda restava na vida daquela criança, enquanto o pai fugia para começar uma vida nova. E a humilhação que eu achei que ficaria dentro da nossa casa explodiu na internet em questão de horas.
No mesmo dia em que ele saiu de casa, ele mudou o status de relacionamento lá no Facebook e postou uma foto com a tal Lohane. E era um cenário de um restaurante bem caro, bem chique. E eles estavam tomando espumante, né? Espumante. Ai, ai, gente. E para piorar, as coisas ficaram piores dentro de casa, porque o dinheiro acabou, ele não estava mandando mais dinheiro. Aí eu abri a geladeira e eu via o leite que estava acabando, o iogurte das crianças que já tinha acabado, a conta de luz que estava vencendo, várias contas vencidas em cima da mesa. E aí, o que a mamãe faz? Entra em desespero. Eu peguei o meu antigo registro de enfermeira, olhei para ele e eu senti uma vergonha tão grande. 6 anos jogado fora. 6 anos sem ver uma atualização de protocolo, sem pegar numa agulha. Eu liguei até para duas ex-colegas do hospital que eu trabalhava, tentando uma vaga de plantonista. Qualquer coisa eu queria. Minha resposta foi um balde de água fria em mim. Amiga, o mercado ele mudou muito. Hoje eles pedem especialização em sistema e eu acredito que você não conhece. Sem contar que a sua última experiência já foi há muitos anos, né? Então, eu era enfermeira, mas uma enfermeira fantasma. Marcelo ele tinha conseguido exatamente o que ele queria. Ele me tornou inútil para o mundo para que eu fosse totalmente dependente dele. E eu tentei falar com ele pelo WhatsApp para pedir dinheiro da comida das crianças. E a resposta, Anne, aprenda a economizar. Agora eu tenho despesas com o pré-natal da Lohane e o enxoval do meu filho. Você tem um cartão, usa o que tiver de limite. E o limite, que ele mesmo tinha reduzido o dia anterior, era uma piada. Eu me vi no supermercado devolvendo itens que eram básicos, porque o cartão não passava, porque ele diminuiu o limite do cartão de crédito. E eu acho que é uma das coisas mais vergonhosas para uma mãe estar com o carrinho cheio, você vê que o limite não é o bastante, você vai tirando as coisas na frente das pessoas. E as pessoas te olham com aquele olhar de pena. De pena. Yane, até para comprar a fralda das crianças, eu penava. E eu passei muita vergonha. E o peso, né, de cuidar do filho dele começou a se tornar um dilema na minha vida. Eu amo ele até hoje, eu amo muito ele. Ele é meu filho de coração, mas ele era a prova da existência do Marcelo. Eu olhava para aquela criança e eu via os traços de um homem que me destruiu. E o pior, o Marcelo não mandava um centavo extra para o filho dele. Ele simplesmente esqueceu que o menino existia e que precisava comer, estudar, ter roupas. E ele despejou a responsabilidade toda no meu colo, sabendo que eu não teria coragem de abandonar aquela criança. Então ele usou até isso, né? O meu instinto de mãe como forma de me escravizar, mesmo estando longe. Então eu estava presa a um passado que me sugava enquanto ele voava para viver a vida dele em paz. E à noite, que era para mim a pior hora, que as crianças iam dormir e eu ficava no escuro chorando. No escuro, até para economizar energia também, né? Eu chorava de ódio, de cansaço, de fome, porque eu deixava de comer para dar comida para eles. E eu me sentia a maior trouxa da face dessa terra. Eu perdoei uma traição para manter a família e o resultado foi esse. Eu sem emprego, sem carreira e com uma dívida emocional impagável e com a responsabilidade de criar um filho de um homem que me trocou por uma GP. Então eu estava no fundo do poço. E a única coisa que eu tinha eram as minhas mãos vazias e 2 inocentes. E eu tentava esconder a minha ruína de todo mundo, até mesmo dos meus pais. Quando eles souberam que eu ia casar, que o Marcelo queria que eu abandonasse a minha carreira para ficar em casa, lógico, né, eles foram contra. Eu pedi a demissão do meu trabalho, mas eles ficaram muito chateados comigo, então eu não queria que eles vissem que eu tinha me tornado exatamente o que eles tinham previsto, uma mulher dependente e descartada. Só que o meu segredo, assim como uma mentira, ela teve pernas curtas, porque eu conversei com uma grande amiga minha, a única que estava sabendo de toda a situação, ela sabia até que eu estava passando fome, e me ajudou várias e várias vezes com o alimento. Ela não gostava do Marcelo, foi ela que me mostrou o que tinha acontecido na internet, e ela não aguentou ver eu passar necessidade, ver as crianças com fome, me ver naquela situação. Então mesmo eu implorando para que ela ficasse calada,
ela foi até a casa dos meus pais e ela contou tudo para eles. Ela abriu o jogo, falou sobre a Lohane, sobre a gravidez dela, sobre a falta de dinheiro, sobre tudo, tudo mesmo. Abriu o bico para eles mesmo. E no mesmo dia, eles me ligaram. E eles disseram que eles iriam lá, que era para mim autorizar a entrada deles. E eu autorizei, né, Anne? Quando eu abri a porta, eu vi o olhar de dor do meu pai e a indignação da minha mãe, e eu desabei. Anne, parecia que eu tinha 5 anos de idade. Não dava mais para fingir, né? Eles entraram na casa, viram toda a minha realidade. A minha mãe foi direto para a cozinha e quando ela se deparou, a minha geladeira estava vazia e ela começou a chorar de ódio. O meu pai, que sempre foi um homem íntegro, ele é aposentado, ele sempre prezou pela dignidade. Ele não disse, eu te avisei que isso ia acontecer, Júlia. Não, ele não disse isso, né? Ele apenas pegou o celular e perguntou onde que está aquele desgraçado. Eu tentei acalmar os dois, tentei dizer que eu ia dar um jeito, mas o meu pai me cortou, Anne. E ele disse o que eu precisava ouvir. Você não vai dar jeito em nada enquanto carregar o mundo nas costas, Júlia. Essa criança aqui, ela não é sua. Você está no fundo do poço. O que mais está faltando acontecer para te acordar? Então, eu sei que ele estava se referindo ao meu enteado. E ali, quando eu percebi que eles estavam querendo que eu devolvesse a criança, nós começamos a discutir. Eu gritava que eu amava muito o menino, que ele não tinha culpa, que a mãe biológica tinha abandonado, que eu era a única mãe que ele conhecia, mas o meu pai ele foi implacável. O Marcelo, ele está usando o seu amor por essa criança para te escravizar. Ele está lá gastando com a amante enquanto você tira a comida da tua boca e do seu filho biológico para dar para o filho dele. E isso vai acabar agora, Júlia, agora. Então, contra a minha vontade, meu pai ligou para o Marcelo e eu nunca ouvi meu pai falar de forma tão agressiva com alguém. Ele disse que se o Marcelo não viesse buscar o filho dele naquele mesmo instante, ele levaria o menino para o conselho tutelar e iria denunciar o Marcelo por abandono de incapaz e maus tratos. E eu tinha certeza que meu pai iria fazer isso. E eu era para me ter deixado ele ter feito aquilo. Então, o medo de tudo, de ter um processo criminal nas costas, fez o Marcelo aparecer rapidinho lá na minha casa. E ele chegou com aquela cara de deboche que eu já conhecia, mas recuou quando ele viu meu pai. E foi a cena mais degradante que eu vi na minha vida. O meu enteado, sem entender nada, começou a chorar, porque ele achava que estava sendo descartado de novo. E eu me sentia a pior pessoa do mundo, Anne. O Marcelo pegou o menino pelo braço, jogou as roupas dele numa mala que ele tinha levado. E ele saiu dizendo, já que era assim, eu vou resolver do meu jeito. E eu soube depois que ele não levou o menino para a casa nova com a Lohane. Lógico, né? Claro que ele não ia fazer isso. Ele abandonou o menino, despejou na casa da mãe dele, a minha ex-sogra. Uma mulher que sempre passou a mão na cabeça do filho. Sempre justificou as traições dele, sempre dizendo que era coisa de homem, que homem era assim mesmo. E agora, ela ia cuidar do neto dela com o mesmo desleixo que ela criou o Marcelo. E eu lamento muito, né? O menino que eu tratei como príncipe foi jogado de lado como se ele fosse um fardo. Então, depois que ele foi embora, os meus pais sentaram comigo e foi uma conversa bem séria. Eles falaram para mim, agora você vai voltar para o seu trabalho, um trabalho que você se dedicou para você ter, para a sua profissão. E a minha mãe disse, a minha mãe me disse isso, né? Eles tinham uma aposentadoria muito boa. E eles disseram que iriam assumir todas as minhas contas de imediato, iriam pagar a minha luz. Foram no supermercado, encheram a minha geladeira e disseram para mim que eles iam me sustentar o tempo que fosse necessário até que eu conseguisse um emprego para me estabilizar. Eles pagaram a minha... É tipo uma atualização, né, lá do Corém dela. E o alívio financeiro foi imediato, mas o vazio no meu peito era gigante. Eu me sentia uma traidora por ter deixado o menino ir. Mas no fundo eu sabia que meus pais eles estavam certos. Eu estava morrendo para manter uma mentira viva. Eu precisava ser mãe do meu filho e voltar a ser a dona da minha vida. E eu não estava mais sozinha, né?
ainda bem. Mas o preço para acordar tinha levado a inocência de uma criança embora, né? Então, o meu enteado acabou pagando pelos pecados do pai dele. 2 meses depois, que foi exatamente o tempo em que eu levei para me atualizar, fazer a reciclagem que eu precisava. E, Anne, por incrível que pareça, sem mentira nenhuma, eu tremia quando eu tinha que segurar uma seringa, de tanto tempo que eu não pegava. Então, mas graças a Deus, a ajuda dos meus pais, a financeira que eles me deram, eu me enfiei em cursos de atualização, li protocolos novos, e fiz treinamentos práticos e onde eu me afundei mesmo em estudar para que eu pudesse ter uma vida melhor. E o mercado de enfermagem no ano de 2026 não é o mesmo de 6 anos atrás. Tudo é digital, tudo é sistêmico, mas a essência do cuidado ainda estava em mim. Quando eu recebi o sim de um hospital particular de médio porte, eu chorei, que foi no início desse ano, né? Ela foi contratada. E não era só o emprego, era o meu documento de alforria. Eu não precisava mais de nenhum centavo que viesse nas mãos sujas do Marcelo. E o primeiro mês de plantão, que foi 12 por 36, foi um choque térmico em mim. Eu chegava em casa com minhas pernas latejando, as minhas costas doídas, mas quando eu olhava para o meu filho, eu sabia que aquele teto, aquela comida eram frutos do meu suor. Então eu recuperei o meu registro, recuperei o meu trabalho e aos poucos eu fui recuperando a mulher que eu tinha deixado morrer dentro daquela casa. Eu não era mais a esposa do Marcelo. Eu era a enfermeira que resolvia, que agia, que tinha voz. E, ironicamente, quanto mais eu crescia na minha nova vida, mais eu ouvia sobre o quanto a vida dele estava desmoronando. Agora vocês vão ver, o pulo do gato, tá? E as notícias chegavam por amigas em comum que não conseguiam segurar a língua, né? O Marcelo achou que trocar uma esposa, que já estava ali na beira dos 40 e poucos anos, por uma garota do job, de 22, seria como trocar um carro usado por um modelo esportivo 0 km. E o que ele não calculou foi o custo dessa manutenção. Porque a Lohane, ela não queria um companheiro, ela queria um patrocinador. Um apartamento que ele alugou para ela era em bairro nobre. Os móveis eram todos de primeira linha e o enxoval do bebê ela fez questão de comprar em outro país. Então, eram marcas que ele nunca teve coragem de comprar para os próprios filhos. Então, ela exigia viagens, jantares, joias para compensar os estresses da gravidez, tá? Então, ele, que sempre foi um homem de negócios, cauteloso comigo, estava perdendo a mão com ela. E ele começou a contrair empréstimos para sustentar o estilo de vida dela. Então, a vida de rainha estava custando a sanidade financeira dele. Eu soube que ele teve que vender um dos carros e que os negócios da empresa começaram a oscilar, porque ele vivia em função de caprichos e dos dramas dela. Ela fazia cenas de ciúme no meio de todo mundo, em restaurante, até no expediente da empresa. Ela ia lá no escritório dele e fazia aquela cena, tudo para controlar ele. Se ela ligava e ele não respondia, ela batia lá no escritório e fazia aquela cena. E eu nunca, Anne, eu nunca fiz isso com ele, eu nunca disse um ai para ele, ninguém soube de nada que aconteceu entre eu e ele dentro de casa. Então ela controlava, né, tudo dele. O caçador tinha se tornado a presa. Com licença, gente, deixa eu beber um pouquinho de água. Voltando. Um homem que se achava o dono do mundo agora era escravo de uma garota que sabia exatamente qual preço cobrar por cada sorriso dela. Enquanto isso, meu enteado continuava na casa da avó. O Marcelo mal aparecia para ver a criança. A minha ex-sogra até me ligou uma vez para reclamar que o menino estava muito rebelde, que ele sentia muito a minha falta. Eu ouvi com o coração apertado, mas eu não cedi. Eu disse que agora a responsabilidade era dela e do filho dela. Eu estava aprendendo a colocar limites que eu deveria ter colocado anos atrás. E lógico, né, gente, eu sofria assim pelo menino, mas eu não podia mais ser o curativo para a ferida que o Marcelo fazia questão de manter aberta naquela criança. Eu estava focada
em pagar as minhas contas, em dar uma vida digna para o meu filho. E eu estava feliz, apesar de cansada, eu estava feliz. Ai, ai. A maior ironia de tudo isso era ver o Marcelo nas redes sociais, né? Ele postava fotos em festas, sempre estava cercado de bebidas, de caras e com a Lohane pendurada no pescoço dele. Mas as amigas diziam que por trás de tudo aquilo ali, aquelas fotos, era uma guerra por trás. Eles brigavam por causa de dinheiro, de tempo, de tudo. Ele reclamava que ela gastava muito, e ele gritava que ela não era a mulher, que ela não era mais a mulher que ele conhecia, e ela gritava na cara dele que ela não era a mulher de passar aperto, que ela precisava de dinheiro. E ele sentiu na pele a diferença, né, entre ter uma parceira de vida e ter uma acompanhante fixa. Então eu, a amarga e a sem graça, era a quem mantinha a estrutura dele sem cobrar nada. Já a Lohane, ela cobrava até a alma dele e ele estava pagando em parcelas de humilhação e dívidas. E eu só consegui pensar em uma coisa depois que eu soube de tudo isso. O jogo virou, não é mesmo? O jogo virou. E a notícia do nascimento do herdeiro, porque o bebê nasceu, também foi postada nas redes sociais. E não teve foto, aquelas fotos toda preparada, não. O que soube através das más línguas é que a Lohane deu à luz em uma das maternidades mais caras e ela exigiu que as coisas fossem todas de primeira linha. Ela ganhou um par de brincos de ouro para celebrar o momento. O Marcelo, que já estava no cheque especial, teve que parcelar a conta do hospital em 12 vezes. Então o bebê nasceu saudável, mas o relacionamento dele já não estava tão bom assim, né? Então era tudo uma falsidade sem fim. 3 semanas depois do parto dela, o meu celular tocou às 11 da noite. Eu tinha acabado de chegar de um plantão pesado, que eu estava trabalhando numa UTI neonatal de um hospital. E, ironicamente, eu estava muito cansada, mas só que eu acabei atendendo o telefone. E do outro lado, adivinha quem era? Era o Marcelo. Ele estava com a voz arrastada, parecia que ele tinha bebido. E ele não perguntou sobre o nosso filho, ele não perguntou se eu estava bem. Ele começou a desabafar sobre ela, sobre a Lohane. Ele disse que não aguentava mais os gritos, as cobranças, tudo, né, que estava acontecendo e que ela se recusava a cuidar da casa e do próprio bebê. E ela não queria cuidar da criança, ela queria que o bebê tivesse babá 24 horas. E ele começou a falar, ela não é que nem você, Júlia, ela não tem a sua paciência, ela não tem o seu caráter. Sabe aquela uma voz que te enjoa? Foi isso que eu senti. E eu sentei na beira da minha cama, só ouvindo ele falar. Sabe, eu deixei de amar aquele homem de uma forma tão rápida que eu nem sabia mais o que sentir com o que ele estava me falando. E ele teve a audácia de me procurar para reclamar da mulher dele, né? Pela qual ele me trocou. E ele queria que eu fosse novamente a sua terapeuta gratuita, seu ombro amigo, que escutasse suas lamúrias. E ele tentou dar uma cartada final. Eu cometi um erro, Júlia. Eu estava cego. Eu sinto falta da nossa paz, da forma como você cuidava de tudo. Anne, ele não sentia a falta de mim. Ele sentia a falta de ter uma escrava que não reclamava e que mantinha a vida dele em ordem sem cobrar um preço, um centavo sequer. E eu deixei ele falar ali durante uns 10 minutos. Eu ouvi ele reclamar dela, que ela tinha gastado os limites do cartão dele, que ela só queria vestir roupa de marca, e ele não estava mais conseguindo manter as dívidas, a empresa estava com contas atrasadas. Eu ouvi ele dizer que o meu enteado estava dando problema na escola e que a mãe dele, a minha ex-sogra, não parava de ligar para ele, cobrando dinheiro. E quando ele finalmente fez a pausa, pronto, já terminou de falar tudo o que ele queria, eu estava só esperando ele dizer, né? Volta para mim, volta para casa. Foi quando eu dei o checkmate dele. Anne, eu acho que eu nunca falei com uma pessoa tão sem emoção quando eu falei com ele. Eu falei, Marcelo, eu sou enfermeira, eu lido com gente morrendo e com tragédias reais
todo santo dia, meu querido. O seu problema não é uma tragédia, é uma escolha. Você escolheu a Lohane, você escolheu o job, você escolheu o luxo de fachada. Agora, você que pague a conta. Não me procura mais para desabafar, porque eu não sou boba, eu não sou sua babá e definitivamente eu não sou o seu esteio. O que você está vivendo é apenas a colheita do que você mesmo plantou. E se a Lohane ela é cara demais para você, o problema é todo seu e do seu bolso. Eu não quero saber disso, o problema não é meu, então passar bem. Depois disso, eu desliguei o telefone e bloqueei o número dele. Naquela noite eu dormi, Anne, o sono dos justos. E é nesse momento aqui, Júlia, que todo mundo tá batendo palma pra ti, tá? Então, a trouxa finalmente tinha morrido. Eu não senti pena, eu não senti saudade, e o mais importante, eu não senti vontade de ajudar. Mas ela achou que eu estaria sempre lá, disponível, como um step, quando acontecesse qualquer coisa com ele, né? Só que não. Ele quebrou a cara comigo. Eu olhei pro meu uniforme que estava pendurado, meu uniforme de enfermagem, tudo do que eu tinha me tornado novamente. Eu tinha meu emprego, o apoio dos meus pais, o amor do meu filho, e eu estava com a minha dignidade intacta. E ele estava preso a uma mulher que ele não amava, que tinha um filho dele, que ele não estava mais conseguindo sustentar o padrão que ela estava exigindo. Então a conta chegou e ele ia ter que pagar cada centavo com juros e correção monetária em cima dela. E hoje, depois de mais ou menos um mês, eu posso dizer que eu finalmente parei de me chamar de trouxa. Quando eu me olho no espelho, eu me reconheço, eu vejo a mulher que eu sou. Não porque eu esqueci do que eu passei, mas porque essa palavra não me define mais. Eu sou a enfermeira que trabalha dobrado, eu trabalho muito para sustentar e dar uma vida boa para o meu filho. E eu durmo com a minha consciência limpa. A minha vida não é aquele comercial de margarina. É uma correria todo dia, é cansaço, é plantão em cima de plantão, mas ela é minha vida. Eu recuperei a chave da minha própria vida e eu nunca mais vou entregar ela na mão de homem nenhum, sob pretexto nenhum, principalmente de cuidar de família. E o destino deles é exatamente o que muita gente já está prevendo. Quem constrói o seu castelo em cima da areia, o que acontece? Desaba, né? Eles se separaram depois que a criança nasceu e o dinheiro acabou e o amor dela foi junto com o dinheiro também, porque depois que os aluguéis começaram a atrasar, acabou o amor dela. O Marcelo, pelo que eu sei, perdeu a empresa, ele entrou em um processo de falência e hoje ele mora de favor na casa da mãe dele. Sabe a mãe que passava a mão na cabeça dele? Pois é, ela mora lá com ela. E a Lohane, ela entrou com um processo de pensão e ela vai morder o pouco que sobra do que ele ainda consegue ganhar, né? Então ele trocou tudo, Anne. Trocou a nossa vida por uma vida sem dignidade. Então meu ex-enteado continua sendo a parte que mais me dói. Anne, eu já pensei várias vezes pegar ele de volta para mim. Sabe, eu soube que ele está com sérios problemas psicológicos e que a avó vive reclamando dele, que ele dá muito trabalho. E eu estou pensando seriamente, Anne, em pegar essa criança de volta para mim, porque eu preciso salvar a vida dessa criança. Eu sei que o pai não merece, que a mãe dele não merece, mas ele está sofrendo muito. E eu rezo, Anne, que enquanto isso, o pai dele aprenda a lição. Sabe, ele aprenda essa lição, que ele cresça, que ele amadureça. Sabe, às vezes, quando eu falo isso com meus pais sobre pegar o menino de volta, eles falam, filha, você não pode salvar alguém que escolheu destruir a si mesmo. Então, se você sente que quer pegar essa criança, pegue, mas pegue, vá na justiça, pegue ele legalmente para você e esqueça que esse homem, que a família desse homem existe. Sabe? E hoje eu sei, Anne, que se eu tivesse aceitado ele de volta, eu tinha me afundado novamente, a minha família iria acabar, eu iria me acabar também, e as crianças iam junto comigo. Então, gostaria de deixar um recado para vocês que estão me ouvindo. Para você que se sente a trouxa da vez, eu tenho alguns recados diretos. Nunca mesmo abra mão da sua carreira.
Não importa o quanto ele ganha, não importa se o hospital é longe ou o plantão é puxado, o trabalho é seu, é o seu seguro-desemprego emocional. O homem que te pede para parar de trabalhar não quer que você cuide dos filhos, ele quer que você perca as suas pernas para não conseguir fugir. E a segunda coisa que ela falou aqui, alertando, a segunda chance para um traidor serial é um tiro no pé. Se ele te traiu, ele quebrou um pacto. Se você perdoa, ele entende que o seu limite é elástico. Tipo, o limite ele vai e volta, né? No caso do Marcelo, ele não voltou por amor, ele voltou por economia. Então não confunda arrependimento com medo de pagar pensão. Outro alerta: cuidado com o filho do outro. É nobre amar uma criança que é sua, mas lembre-se, legalmente você é um fantasma. Não use o amor por um enteado para aceitar migalha de um marido canalha. Hoje eu estou fazendo 42 anos, eu estou recomeçando do zero. É difícil, mas é infinitamente melhor do que viver de joelhos, implorando por um afeto que só tem a ver com uma prestadora de serviços gratuita. Eu não sou mais uma enfermeira que cura, eu não sou mais a enfermeira que cura a ferida de quem me esfaqueia. Hoje eu cuido de mim, do meu filho e dos meus pacientes. O Marcelo é apenas uma nota de rodapé na minha história, um exemplo de que eu nunca mais vou aceitar migalhas. Então, mulheres, acordem, abram os olhos, enquanto ainda tem o controle da situação. Não esperem ser descartadas como um móvel velho ou por uma garota do job. Então, eu fui trouxa por quase 6 anos, mas o resto da minha vida eu vou passar sendo livre. Então, eu agradeço muito ao canal pelo espaço. Eu espero muito, muito mesmo que tantas mulheres quanto os homens também aqui, eles acordem, que eles abram os olhos, que você tenha o controle da tua vida, de tudo que entra nela. Nunca aceite migalhas. Ai, ai. Gente, essa história aqui, ela aconteceu muito recentemente, não sei se vocês puderam perceber, tá? Em questão ali de um ano, tá? Ela é muito jovem, né? 42 anos. Então, praticamente eu sou quase da idade dela, então muita coisa aconteceu. Eu lamento mesmo, porque a vítima aqui mesmo foi a criança, né? Foi a criança. E eu gostaria muito de trazer uma análise aqui para vocês, antes de deixar minhas palavras finais, para que a gente consiga entender passo a passo a análise comportamental de cada personagem dessa história aqui, tá? Bora lá. Deixa eu pegar aqui. Esse relato, gente, ele é um prato cheio para que nós entendamos como o abuso emocional e financeiro ele se disfarça de cuidado familiar. Então, eu vou dissecar com vocês aqui a mente de cada um dos envolvidos nesse relato, tá? Então, a meu ver, gente, tudo isso era praticamente impossível e era inevitável que um desastre ele não acontecesse. Então, o Marcelo ele não é apenas um traidor, ele é um oportunista, patológico, tá? O controle financeiro como arma. Ele pediu, praticamente ele obrigou a esposa a parar de trabalhar. Então, ele não estava sendo generoso, ele estava cometendo um abuso financeiro. Ele cortou as asinhas dela para que ela não pudesse voar. Isso acontece, gente, tão corriqueiramente. Vocês nem imaginam como isso acontece. Visão transicional da vida. Para ele, pessoas são objetos. A esposa era a gerente de logística, cuidava da casa, dos filhos, de graça. E a Lohane era o item de luxo, o status de prazer. Né? Falta de empatia radical. A forma como ele descartou o próprio filho, gente, de 6 aninhos, provou que ele não possui vínculos afetivos com ninguém. Né? Os vínculos que ele mantém é por conveniência, só isso. Tanto é que ele pegou o filho, devolveu como se ele fosse um produto, jogou, descartou na casa da mãe dele e nem custeava as coisas da criança. Segundo, a protagonista, né, a Júlia. Eu disse para ela que ela tem um complexo assim, de salvadora. Aí a culpa disso tudo. E tem uma culpa, né, no caso. Ela caiu no que a psicologia chama de falácia do custo recuperável. Continuar investindo em algo ruim só porque já investiu muito tempo e energia. Ela deixou de ser a enfermeira para ser a esposa do Marcelo. Quando você
perde a sua identidade profissional e financeira, a sua autoestima, ela passa a depender 100% da aprovação do outro. Maternidade de substituição, ela projetou no enteado a necessidade de ser essencial. Ela acreditava que, sendo uma mãe perfeita para o filho, da outra mulher, Marcelo seria grato. Só que ninguém ama por gratidão. Ninguém. E o despertar, né? O trauma do descarte serviu como um choque de... Sabe o desfibrilador? Aquele choque lá foi o que ela recebeu. Ela precisou chegar no fundo do poço para ela lembrar que ela possuía uma competência técnica. Ela é enfermeira. E é algo que ninguém pode tirar dela. Tá? Ponto número 3, sobre a Lohane. Ela é o espelho aqui, né? A Lohane não entrou nessa por amor. Ela entrou porque dinheiro, né? Ela nunca escondeu isso. Então, ela é a cobradora do karma do Marcelo. Ela entende que o relacionamento é um negócio. E se ele não tem dinheiro para pagar o brilho dela, então o contrato ali é o quê? Reincidido. E exploração do ego. Ela soube usar a crise da meia-idade do Marcelo para fazer ele se sentir vivo e poderoso. Enquanto, na verdade, estava apenas esvaziando os bolsos dele. A gente sabe, gente, que a maioria dessas meninas que trabalham nesse ramo, a maioria dos clientes dela são pessoas de meia idade, que têm dinheiro, já construiu, né, um império, já tem a vida bem encaminhada. Então elas sabem que elas vão investir nesse padrão, meia idade, porque eles estão em crise, não estão se sentindo um homem suficiente, não estão se sentindo bonito, desejado. Então elas usam a beleza delas para, né, o brilho, né, para conseguir o que elas querem, né? Dinheiro, esse é o ganha-pão delas. Então foi isso que aconteceu aqui. Então, se ele parou de dar o que ela tinha, o luxo que ela gostava, o que aconteceu? Dispensou ele, né? Engravidou, agora vai receber uma pensão meramente gorda, e é isso. É o negócio, né? Negócios são negócios. Quarto ponto, o enteado. O trauma do abandono repetido. Aqui na minha análise, para mim, a criança ela é a maior vítima disso tudo. Não sei para vocês, mas na leitura da psicanálise, ele é a maior vítima. Porque ele teve 2 abandonos aí, no caso 3, né, da mãe biológica, do pai e agora da madrasta. Ele tinha sido rejeitado, depois ele foi tirado da madrasta, porque ela era a única figura materna que ele tinha real, e foi jogada por uma avó negligente, porque assim como ela criou o filho na negligência, ela ia criar o neto também, né? E o sentimento de fardo, ele cresce entendendo que é um problema e que atrapalha a felicidade do pai. Isso gera adultos com sérios problemas de alto valor e confiança. E tem os pais também, né? Na análise aqui eu coloquei os pais também. Eles são o famoso pé no chão. Vou arrancar a venda dos teus olhos. Eles representam a rede de apoio ativa aqui da nossa depoente. Eles não foram fofos, eles foram cirúrgicos. E ao forçar a entrega do enteado, eles quebraram um ciclo de codependência da filha. E eles colocaram limites claros, eles entenderam que a filha precisava de um empurrão para parar de ser babá de um homem que odiava ela. Eles agiram como a voz da razão, que a Júlia, ela tinha silenciado dentro de si mesma. Então, o resumo da ópera disso tudo é que o Marcelo, ele procurou uma novidade e encontrou uma despesa. A Júlia procurou segurança e encontrou uma prisão. E no fim, a Lohane, ela foi o catalisador que destruiu o teatro, mas quem saiu ganhando foi a enfermeira, porque perder um homem mau caráter é, na verdade, um lucro astronômico. Você nem imagina. Tá? E eu coloquei aqui também uns sinais, gente. Sinais de que você está sendo anestesiada. Será que você consegue identificar os sinais? Bora lá. Aposentadoria forçada. Quando ele pede para você parar de trabalhar, ele não está te dando descanso, ele está te tirando da sua independência. Então, sem dinheiro, você não tem voz, você vive apenas em função da pessoa. Então, esse é o primeiro sinal. Ele cortando as tuas asas, cortando a tua independência. Babá gratuito. Se ele tem filho, ele vai te fazer cuidar do filho dele. Ele não vai te dar nem um centavo por isso. Então, ele vai sempre colocar na tua cabeça que família em primeiro lugar, que você tem que estar dentro de casa, que você não tem que trabalhar, que você
tem que aquela criança precisa de você, tá? Esse é um outro sinal. Outro, perdão por conveniência. Ele erra com você, você coloca um ponto final, ele vai lá, quebra a cara e volta de novo, pedindo perdão, dizendo que vai ser melhor, que vai fazer terapia, que vai fazer tudo para te reconquistar. Perdão por conveniência, sabe por quê? Porque ele não quer tirar do bolso dele para te pagar uma pensão, para pagar a pensão para os teus filhos. Então, perdão por conveniência. A substituição. O homem que te traiu uma vez e ele foi perdoado, ele entende que seu limite ele é negociável. Para ele, você se torna um porto seguro, enquanto ele investe o dinheiro que você ajudou a economizar em novas experiências lá fora. Então, esses são alguns sinais, tá? Em relação a este relato aqui. E o meu conselho, gente, que eu vou dar aqui é: nunca entregue a chave do seu destino financeiro na mão de ninguém. O amor, ele pode acabar, o casamento, ele pode falir, mas o seu registro profissional e a sua capacidade de gerar o seu próprio sustento são as únicas coisas que ninguém pode tirar. Então, ser esposa e mãe é um papel lindo, mas ser dona da própria vida, do seu próprio nariz, é o que garante que você nunca será descartada por ninguém. Isso vai te garantir que você nunca vai ser jogada fora como se você fosse um lixo ou um objeto que não serve mais. Tá bom? Então, a sua independência, ela vale muito, tá? Vale muito. Olha, mas meu marido me ama, ele cuida de mim, ele é tudo para mim, mas se ele não te permite trabalhar, fazer um concurso, se especializar, você está sendo escrava dele. Não seja. Seja a sua independência, nem que você vá vender bolo de pote no sinal, nem que você coloque uma vendinha na frente da sua casa, mas tenha o teu sustento, tenha o teu dinheirinho. Porque aconteceu alguma coisa, minha amiga, ou meu amigo, você vai estar ali, filho, não, eu tenho meu dinheiro, eu sei me sustentar, eu não vou passar fome, não vou passar necessidade. Tá bom? Então, independente se o teu casamento tá bom ou mal, tenha a tua independência. É muito bom ter a nossa independência, é muito bom ter o nosso dinheiro, tá bom? Então, eu espero, do fundo do meu coração, que o relato de hoje ele tenha sido agradável para vocês, assim como foi para mim. Ele me relembrou muito o relato que nós tivemos, né, bem grande, né, ao longo dessa semana, que foi o relato do Francisco, que lembra algumas coisas do relato dele, porque a esposa, né, mano, vocês sabem o que aconteceu, né? O que aconteceu no final, todo mundo sabe aqui, quem assistiu vai saber. Então, foi o mesmo sentimento que eu tive agora, o mesmo sentimento. Então, assim, ainda bem que um homem de valor, muitos disseram que é preconceituoso, é machista, mas não foi, gente. Se você assistiu até o final do relato, você vai tirar a imagem de machismo ou de autoritarismo na sua cabeça. Não foi nada disso, tá? Eu conversei com o Francisco, eu tô quase falando o nome dele, eu sempre tenho que me controlar. Conversei com o Francisco, ele é um homem muito justo, ele é o certo pelo certo. Então, ele era bem duro, tá? Mas ele era um homem muito carinhoso, ele é o provedor da casa. Então, é um homem certo, tá? Um homem correto. Um homem que toda mulher deveria ter do lado, porque é um homem que tá debaixo das minhas asas, eu vou cuidar e vou proteger. Se você quiser estudar, você vai estudar. Se você quiser trabalhar, você vai trabalhar. Mas deixa que a minha parte de homem eu faço. Então, eu tenho um grande carinho, uma grande admiração por ele. Então, assim, pedi ao meu esposo assistir o relato dele mesmo, né, da conversa que eu tive com ele, para que é um homem que deve ser espelhado, a meu ver. A meu ver. Meu marido, ele é ótimo, ótimo mesmo, sabe? Não tenho nada a reclamar. Mas quanto mais ele melhorar, melhor vai ser pra mim, né? Mais admiração eu vou ter por ele. E assim, mano, o casamento vai até quando Deus permitir. Então é isso, gente. Eu espero, no fundo do meu coração, que o relato de hoje vocês tenham gostado. Foi uma lição, uma grande lição aqui. E pra Júlia, minha amiga, eu sou madrasta, sabe? A minha enteada, ela morou um ano comigo, esse ano ela tá morando com a mãe dela. E sim, eu sei o que você tá sentindo. Né? Me dou muito bem com a madrasta com a mãe da minha enteada. Nós somos amigas, mas eu sinto muita falta dela. Quando eu soube que ela ia morar, eu senti aquela dor no meu coração. E eu sei a dor que você deve estar sentindo. Então, não sei se muitas pessoas vão te recomendar isso, eu já te recomendo isso também. Se você puder, pega a guarda dessa criança para você.
Se você tem ele como seu filho, você sabe que ele está sofrendo, se você tem condição de manter ele, se não vai tirar o sustento do teu filho, se você consegue manter os dois, pega a guarda dele, vá na justiça, tenha um bom advogado, sabe? E você tem as provas de tudo que aconteceu. Então, entra na justiça e pegue a guarda dessa criança para você. Tá? Eu sei que é um processo bem longo, bem demorado, vai. Eu espero, eu tenho absoluta certeza de que tanto o Marcelo quanto a mãe dele, elas vão, não, pega, nem precisa você entrar na justiça, eu vou lá e assino os papéis. Porque a mãe biológica já abandonou mesmo, né? Então, eu não sei como funciona esse processo. Se tiver alguma advogada de direito de família aqui que queira, né, orientar, queira mandar uma mensagem, pode colocar aí nos comentários, porque ela não quer ser identificada, só para orientar ela, faça aí, tá bom? Mas eu pegaria, assim, essa criança para mim, gente. A criança não tem culpa. Ela é a maior vítima de tudo que aconteceu aqui. Ele merece muito ser amado. Para que essa criança não se perca, né? Não se perca no mundo, não seja uma criança que vai ser criada aos moldes do mundo, que a gente sabe que não é bom, tá? Tá cheio de mais exemplos, maus exemplos por aí. Uma criança que tem traumas, que já passou por abandonos, ela é muito, muito, muito facilmente ela é corrompida. Muito facilmente. Então faça, esse é meu conselho, né? Se você puder fazer isso, faça, tá? Se tá no seu coração que você tem a fazer isso, não pense duas vezes. Então é isso, meus amores. Se você tem algum relato para compartilhar aqui com o fim de casamento, assim como fez a nossa amiga Júlia, não tenha medo, só você encaminhar aqui para o meu WhatsApp ou até para o e-mail do fim de casamento. Então, estamos aqui a toda disposição para te ajudar. Lembra que a tua história ela pode ser um grande alerta na vida de outras pessoas. Muitas pessoas estão aprendendo com os relatos do fim de casamento e é esse o maior propósito. Alertar, abrir os teus olhos para que você, amiga, enxergue que você merece mais e que você merece ser feliz, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço para todas as meninas, para todos os rapazes. Vocês são sensacionais, então muito obrigada pela audiência de vocês e pela essa caminhada até aqui. Então, um grande beijo, eu vejo vocês agora nos comentários e nos próximos relatos. Bye, bye.